Olá, gente, muito bom dia. Está no ar o programa bem assim desta quinta-feira com cara de sexta, né? A gente já está em clima de sextou, pois é feriadão, então se aproxima aí. E a gente já está no ar aqui com um programa bem assim recheado de coisas boas para você. Quando eu digo recheado, é recheado mesmo, viu? Porque hoje tem Fernanda Esquiavo, olha, com uma sobremesa deliciosa, mousse de manga. Ela vai nos ensinar ao vivo aqui como fazer essa sobremesa. Além disso, a gente vai conversar também aqui com o psicólogo Liércio a respeito das dificuldades de aprendizado nas crianças. E hoje é quinta, mas com cara de sexta, então a gente vai mostrar para você aí que está aguardando o feriadão a nossa agenda cultural. É tudo isso aqui no seu programa Bem Assim, que já está no ar. E a gente já inicia esse programa aqui, o programa Bem Assim, falando com você de casa. Você está querendo sair, não quer perder a nossa programação? Não tem problema algum, gente. É só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai poder acompanhar o nosso programa de qualquer lugar em que você esteja através das facilidades da tecnologia. A gente também está passando ao vivo através do portal Gazeta Web. É isso aí. Então acessa lá www.gazetaweb.com e pode acompanhar a nossa programação de qualquer lugar que você esteja ao vivo. Além, é claro, de ficar sempre muito bem informado através do maior e melhor portal aqui de Alagoas. A gente também tem o nosso perfil nas redes sociais. Então, acessa, curte a gente, segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, no Twitter e entra no nosso canal do YouTube. Assim você vai poder ver e rever em qualquer lugar que você esteja e a qualquer hora do dia os nossos programas e as nossas entrevistas aqui da TV Mar. Agora a gente inicia a nossa manhã falando sobre uma iniciativa bem importante da LBV, a Legião da Boa Vontade. A gente vai acompanhar agora na matéria de Fernando Palmeira. Legião da Boa Vontade, o próprio nome diz tudo. Vem também a religiosidade, como se diz, os homens de boa vontade. De Alzírio Zarua Paiva Neto, uma obra que se espraia por todo o Brasil há quase 69 anos. E aqui em Maceió, 36 anos, numa comemoração fantástica, inclusive mostrando um dos objetivos que é educar, erradicar o analfabetismo e proteger principalmente as crianças. Vamos saber aqui de Vânia Bess, que é assessora de comunicação da Legião da Boa Vontade para o Brasil, para o Nordeste e para Maceió. Parabéns por essa data maravilhosa aqui na capital alagoana e por uma programação tão bela e cheia de brindes, principalmente à educação e às crianças. É um super prazer estarmos aqui na TV Mar, trazendo informações da Legião da Boa Vontade e fazer com que o povo brasileiro, o povo alagoano, saiba do que a gente tem realizado pelo povo alagoano em vulnerabilidade social. Quase 69 anos de Brasil e 36 anos em Maceió de atuação, de muita luta, de muita perseverança, porque todo o trabalho da LBV, ele é mantido somente com a sua colaboração, com a sua ajuda. E hoje a LBV completa 36 anos, celebra na sua unidade, na Avenida Muniz Falcão, 964, no bairro de Barro Duro, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com as mães e com as idosas, que nós trabalhamos diariamente no nosso trabalho, no nosso centro comunitário de assistência social. Então, tudo isso hoje estará sendo coroado com essa celebração, com a entrega dos kits de material pedagógico da campanha Criança Nota 10, Proteger a Infância e Acreditar no Futuro, que em Alagoas são 570 crianças que estão sendo beneficiadas para que estejam motivadas a ir para a sala de aula com material escolar. E a LBV se preocupa muito com a educação. Aqui na nossa região Nordeste, o IBGE nos aponta que ainda nós, diante do Brasil, nós temos 14,3% de analfabetos. Então, ainda é muito gritante essa questão do não acesso à escola. E a LBV no estado de Alagoas esteve na cidade de Senador Rui Palmeira, que é um trabalho contínuo que a gente tem realizado no sertão alagoano,
levando 400 kits para a garotada. Olha, foi uma alegria, foi na última segunda-feira, dia 26, estivemos lá e a garotada, sabe aquela alegria, aquele brilho no olhar com o kit de material pedagógico, que é caderno, é lápis, é borracha, é tesoura, é mini dicionário. Linda, né, gente, essa iniciativa. Então, para você que está aí, olha, participa também, colabora, porque vale muito a pena. Agora a gente vai ter uma conversa bem interessante. E olha, um assunto que é muito falado nas salas de aula, também preocupação de alguns pais, é a respeito do aprendizado de crianças. A gente se encontra aqui no estúdio com o psicólogo Liécio e ele vai conversar um pouco com a gente sobre essas situações. São os TDAHs, não é isso? O que significa TDAH? Bom dia. TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que é uma das maiores causas que a criança pode ter para não aprender na escola. Ou seja, são aquelas crianças que têm um déficit no seu processo atencional que não conseguem apreender o assunto. Consequentemente, ela começa a passar de ano, mas com um déficit considerável na sua educação. Doutor Liécio, a gente ouve tanto hoje em dia falar disso, é porque ultimamente a gente tem mais casos desse tipo de patologia ou é porque agora começaram a estudar e agora começaram a entender o que acontece com essas crianças? Excelente colocação a sua, porque veja bem, o TDAH, que é o déficit de transtorno de atenção e hiperatividade, ele sempre existiu na história da humanidade. Qual é a grande questão? Agora nós temos possibilidades de diagnóstico. Então, diagnosticar para a gente é o ponto crucial. Ora, o que é que nós vemos em termos de estatística? Que cerca de 7% das crianças em idade escolar no Brasil têm esse déficit de atenção, prejudicando, consequentemente, o seu processo de aprendizagem. Então, nós hoje temos mecanismos, né, neuropsicológicos que nós podemos detectar de que forma essa criança ela consegue desenvolver bem no seu período escolar e que forma ela tem os seus déficits no processo de aprendizagem. Então, isso é considerado, digamos assim, uma doença, uma patologia, acomete alguma região realmente do cérebro? Como é que funciona? Olha só, não é uma patologia, ele é um transtorno. Que implica uma série de distúrbios no decorrer da sua vida. No entanto, o que é o TDAH? Tem a ver com a estimulação, né, excessiva, que é a questão da hiperatividade. Ou seja, uma criança que cada vez mais ela não consegue se concentrar, porque você tem o déficit de atenção apenas, que não tem comprometimento, não são crianças deficientes. Isso é importante a gente colocar para a população. Né? São crianças geralmente inteligentes, mas que não conseguem focar a sua atenção. E, associado a isso, nós temos a hiperatividade. Então, é aquela criança que não consegue parar, não consegue ficar quieta, ela sempre está fazendo alguma coisa e não consegue terminar suas tarefas. A questão do grande número de tecnologia que a gente vê hoje em dia, né, que acaba de tantas formas chamando a atenção das crianças sempre para alguma coisa, isso tem facilitado o surgimento também desse tipo de transtorno? Não necessariamente como surgimento, mas tem feito com que a criança ela consiga focar em alguma coisa. Por quê? Se eu digo que uma criança com TDAH ela não consegue focar a sua atenção, quando você utiliza as mídias digitais, né, o computador, a internet, jogos digitais, a serviço dessa criança, ela consegue ser trabalhada. O que eu não posso, e aí é um grande problema, é ter o excesso. Excesso faz mal. Por que o excesso faz mal? O cérebro produz uma série de substâncias que vai, na realidade, estimular. É como se fosse um uso de uma droga psicoativa, por exemplo. Nós sabemos que o computador, né, e os jogos eletrônicos têm esse efeito sobre o cérebro. Então, para gerar prazer, eu preciso cada vez mais. Então, você passa horas e horas. Então, eu tenho que saber mediar e utilizar isso a favor dessa criança. Pois é, hoje em dia a gente vê muitas crianças, na minha época, né, a minha avó dizia, isso é safadeza desse menino, que ele não consegue sentar quieto, não para quieto, não para estudar. Hoje, realmente, existem estudos que comprovam que esse tipo de transtorno existe. E aí, como é que é feito esse diagnóstico? É preciso que tanto a família quanto a escola, que eu acredito que é mais percebido exatamente nesse período escolar, né? É preciso que tanto a família quanto a escola estejam atentas para isso?
Perfeita a sua colocação. Por quê? A família, muitas vezes, compreende erroneamente, né, a postura dessa criança. Como o nosso psicodiagnóstico, né, o nosso diagnóstico ou neuropsicológico, ele é comportamental, ou seja, através da observação do comportamento da criança, nós não podemos generalizar. Não é toda criança que não consegue se concentrar que ela tem o transtorno. E não é toda criança que ela é hiperativa que ela tem o transtorno. Então, a sua colocação foi ótima. Por quê? Porque uma criança, ela pode ser ativa e deve ser. Isso é saudável. Exato. No entanto, eu preciso observar se ela tem uma recorrência desse comportamento. Ou seja, se nada faz com que ela preste atenção, se ela realmente não consegue. E uma coisa importante, né, para a gente saber, a população, a escola, os educadores, a família, é justamente quando nós falamos sobre, né, a questão da hiperatividade antes dos 7 anos, que é um fator normal. Né? Uma criança com 4, 5 anos, ela corre para um lado, corre para o outro, não significa que ela é hiperativa. Isso aí faz parte de um processo de maturação normal, tanto que nós não diagnosticamos o TDAH antes dos 7 anos de idade, porque o cérebro está num processo de maturação. E quais são os tipos de transtornos, tanto de atenção quanto os de hiperatividade? Olha só, quando nós falamos, né, é uma grande categoria que nós chamamos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, esses distúrbios é como se fosse um guarda-chuva que tem diversos transtornos. Tá? Nós sabemos o seguinte, nós temos os principais que nós conseguimos diagnosticar com uma certa facilidade, é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, que pode estar ou não associado à hiperatividade, né? Ele pode ser impulsivo, ele pode ser agressivo, a criança agressiva pode ter TDAH. Então, nós temos a dislexia. A dislexia é muito interessante porque a criança, ela não consegue aprender a ler e nem escrever. Ou seja, a criança tem uma dificuldade na decodificação da escrita. Olhe que é uma coisa extremamente importante. Nós sabemos que a escrita não é natural do ser humano. Não é? Natural é a fala, natural é a linguagem. Nós aprendemos a escrever e a ler cerca de 5.000 anos para cá. Né? Então, qual é a grande questão dessa? Muitas vezes o cérebro não está preparado para absorver esses eventos culturais. No entanto, a dislexia dá uma impossibilidade da criança compreender, né, a leitura e a escrita, e ela não desenvolve adequadamente. E associado a isso, eu tenho um outro transtorno chamado descalculia. A descalculia é a dificuldade da criança em operações matemáticas. Muitas vezes a gente vai ver alunos que não conseguem fazer cálculos simples. Mas não é porque não quer, porque não tem preguiça, não é isso. É porque ele tem um transtorno chamado descalculia. Então, a descalculia, ele faz com que você não consiga fazer essas operações matemáticas. Ele não consegue assimilar. E uma coisa interessante é que esses transtornos não têm cura. Ele vai, né, estar presente no decorrer de toda a vida, gerando consequências, inclusive consequências sociais. Era isso que eu ia te perguntar. Não tem cura, então, enquanto adulto, ele continua tendo esse tipo de transtorno. Pode comprometer a carreira profissional, digamos assim, desses adultos também? Pode comprometer pela falta de compreensão. Nós sabemos o seguinte, nós temos um grande poder de resiliência. Resiliência é esse processo de superação. Você pega os disléxicos, por exemplo, né? São pessoas altamente inteligentes. Você vai ver que tem muitos artistas, tem Tom Cruise, a Oprah, vários artistas internacionais, né, que têm dislexia. O Pedro Cardoso, né, o que fez a Grande Família, assumiu, né, recentemente que tem dislexia em alguns programas. Então, é uma dificuldade muito grande, mas você vai ver que são pessoas extremamente inteligentes. Grandes empresários são disléxicos. No entanto, eu preciso compreender as limitações para poder superar. Ora, quando a escola não está preparada, principalmente as escolas públicas, né, que precisam ter profissionais preparados para diagnosticar precocemente, porque esse é o segredo. Quanto mais precoce nós conseguimos identificar essa criança, mais nós temos possibilidades de ajudá-la. Então, é um ponto crucial, que é o diagnóstico precoce.
Pois é, e aí quando a gente fala de diagnóstico, eu acho que é importante também a gente frisar aqui, a partir de que momento a gente começa a perceber, olha, realmente tem alguma coisa errada com essa criança, não é só falta de limite, digamos assim, que é imposto pelos pais, tem realmente algum transtorno aí envolvido. A que a gente deve estar mais atento, que realmente aponta, olha, vamos procurar um profissional a partir de agora? Olha só, o incrível é que boa parte dos diagnósticos começam, né, a serem tomando forma a partir da idade escolar. Por quê? Porque nós vamos começar a ver os limites dessa criança no ambiente escolar. Então, eu tenho um ponto crucial aí, que é compreender aonde está o transtorno e onde não está o transtorno. Então, uma criança agitada não significa que ela tem um transtorno. No entanto, quando ela entra na escola, ela não consegue direcionar sua atenção, ela não consegue ficar parada na sala de aula, ela não consegue fazer as atividades que são impostas a ela, eu tenho que começar a observar. Agora, é importante que a população saiba que diagnóstico tem que ser feito por profissionais. Né? Então, nós indicamos que você suspeita que a sua criança ela tem algum problema de dislexia, de TDAH, de impulsividade, né, de descalculia. É importante que seja encaminhada a um neuropediatra, a um neuropsicólogo, a um psicopedagogo. São os profissionais que são capacitados através de instrumentos técnicos para diagnosticar. Então, sempre nós partimos do diagnóstico como algo observacional, observar o comportamento da criança. E é muito importante também, então, já que se é diagnosticado a partir exatamente desse período escolar, que a escola também participe, que o professor também esteja ativo, esteja atento ao comportamento desse aluno e que, é claro, haja essa troca de informações entre a escola e a família. Isso, que é um ponto crucial, é essa interação entre pais e escola. Por quê? Porque a vida da criança, ela está continuamente envolvida nessas duas instituições, família e escola. Então, eu preciso o quê? Que a escola possa interagir com essa família, a família possa mostrar, né, aos seus professores, né, ao pedagogo que está na escola, ao psicólogo que está na escola, né, como é o comportamento em casa da criança, para que você consiga compreender como isso funciona. Por quê? Crianças que têm algum tipo de transtorno de desenvolvimento, que não são detectados a tempo, podem ter sérios problemas na sua vida adulta. Então, por exemplo, imagine você estar numa sala de aula, a sua turma, né, uma criança com 6 anos de idade, a turma começando a escrever e a criança não consegue. Então, muitas vezes ela vira motivo de chacota para os coleguinhas. Né? Então, não por maldade, mas pelo próprio convívio em grupo. Então, ela começa a se sentir inibida, ela pode ficar agressiva. Então, isso vai se desenvolvendo e ela vai começar a criar estratégias para se defender na escola. Isso aí você vai ter vários problemas ligados às suas relações afetivas e às suas relações humanas, né, nesse contexto social. Então, diagnosticado o problema, existe tratamento certo. Como é que é feito esse tratamento? Que tipo de tratamento é indicado para cada transtorno? Olha só, os transtornos de desenvolvimento, dependendo do que se trata, porque você tem casos mais graves, como são o espectro autista, por exemplo, mas você tem casos que você pode acompanhar muito mais facilmente. Então, a dislexia, você tem um conjunto de atividades. Geralmente, esses tratamentos são tratamentos lúdicos, que envolvem brincadeiras. Então, você tem uma série de tarefas que leva a criança a focar a sua atenção. Então, você pega uma criança que tem um transtorno de atenção, você cria uma sequência de estimulações cognitivas e essa sequência, que são tarefas simples, são joguinhos, são brincadeiras, só que são brincadeiras que visam estimular a área que está deficitária na criança. Consequentemente, quando você começa a fazer esse treino cognitivo nela, ela começa a criar condições para que você possa superar. Vamos pegar o exemplo da dislexia. A dislexia tem a ver, né, com o desenvolvimento neuropsicológico. Então, nós sabemos que para o processo de escrita e leitura, a área esquerda do cérebro é extremamente importante. Na dislexia, né, a área esquerda não é ativada adequadamente, ou seja, a área responsável pela leitura escrita não é ativada adequadamente. Qual é a consequência disso? Que outras regiões do cérebro vão tomar para si, né, essa função, mas eles não são especialistas nessa função, consequentemente a criança vai levar mais tempo. Então, na intervenção, o que é que nós fazemos? Nós criamos
uma sequência de eventos que ela possa resolver para estimular as funções executivas dela. E ela, através desse treino, ela começa a superar adequadamente essas limitações. E aí, quando é feito, então, esse diagnóstico, o tratamento, chegaria a hora, então, do pai em casa, o pai ou a mãe, pensar assim, não, a minha filha tem, ou o meu filho tem dislexia. Ele, então, daria melhor com números. Vou estimular para que a área dele, para que ele possa, então, desenvolver as suas habilidades, digamos assim, com cálculos na área de exatas ou o inverso? Claro, né? Você sabe o seguinte, se eu digo que uma criança dislexa tem dificuldade, né, na leitura e na escrita, mas são extremamente inteligentes em outras áreas, né, nós precisamos começar a detectar quais as habilidades dessa criança. Ela pode ser excelente em artes, né, dislexos são excelentes empreendedores. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver diversos livros que falam sobre empreendedorismo. Grandes empreendedores no Brasil têm dislexia, ou seja, são excelentes para negócios. Crianças que têm descalculia, dificuldade na matemática, mas nas ciências humanas são excelentes. Então, o que eu preciso? Criar um processo de identificação, esse é o ponto crucial. Identificar o transtorno adequadamente, porque isso é um grande problema para a gente. Então, eu preciso o quê? Eu preciso que o diagnóstico seja feito adequadamente. Consequentemente, a partir desse diagnóstico, você cria essas funções interventivas e detecta quais as habilidades que essa criança ela consegue fazer com mais facilidade. E ela começa a se identificar com essas habilidades. E aí ela vai o quê? Cada vez mais encaminhando a sua vida, a sua formação educacional para o que ela consegue fazer e o que ela gosta. E aí nascem as paixões. A paixão pela música, a paixão pelas artes, a paixão pela matemática. A criança tem excelentes habilidades matemáticas. Você vai ver que alguns tipos de autismo, a criança ela consegue fazer cálculos matemáticos absurdos. Você vai ter um tipo de autismo chamado síndrome de Asperger, onde essas crianças têm uma habilidade matemática fantástica. Então, ela aqui daria um show, deixaria a gente lá atrás, em termos de estrutura matemática, de cálculos quânticos, física, são excelentes. Então, o que eu preciso é, primeiro, identificar. A partir do momento que os pais começam a perceber que algo está errado, procure um profissional, procure a escola para saber como essa criança está na escola. E, a partir disso, você precisa estimular essas funções da criança, tanto cognitivamente como fisicamente. Pois é. E aí, durante esse tratamento, doutor Liesse, existe a possibilidade de também ter necessidade de utilizar medicamentos? Boa pergunta, fantástica a sua colocação. Por quê? Nós sabemos o seguinte, a dislexia, nós não utilizamos o nosso tratamento, na realidade, é mais cognitivo. Mas o TDAH, o déficit de atenção, por exemplo, e associado à hiperatividade, existem alguns medicamentos que são utilizados. E olha a questão, se a criança é hiperativa, nós utilizamos, nós não, porque a prescrição é médica, tem que ser um neuropediatra. Mas existem medicamentos como a Ritalina, que faz com que a criança ela consegue focar a sua atenção. E aí é um perigo a vinda da Ritalina, porque ela é utilizada inadequadamente muitas vezes. Às vezes a criança não é hiperativa e utiliza a Ritalina. Então, assim, nós controlamos a hiperatividade da criança com um psicoestimulante. Ou seja, apesar de ela estar estimulada, esse psicoestimulante ele consegue reverter o excesso de atividade na criança, fazendo com que ela consiga focar a sua atenção. E esse focar a sua atenção significa que ela vai conseguir ler, vai conseguir fazer as atividades diárias. Agora, lembre-se que não tem cura. Nós estamos falando de mecanismos para controle da hiperatividade. Pois é, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no programa Bem Assim, muito esclarecedora essa entrevista. Obrigada. Obrigado a você. Gente, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque no próximo bloco a gente vai receber aqui no estúdio a nossa Fernanda Esquiavo. Ela tem uma receita de mousse de manga de dar água na boca. Eu volto já.
Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. No centro, as ruas têm o mesmo traçado desde que Maceió foi criada. E os nomes são bem conhecidos pela população. Tem a Rua do Sol, do Comércio, da Boa Vista, da Alegria. Ao todo, são 88 logradouros espalhados numa área de quase 2 quilômetros quadrados, repletos de história. É no centro que fica o Palácio Floriano Peixoto, que é a sede do governo, e tantos outros prédios centenários, como a Biblioteca Pública, o Teatro Deodoro, o Museu Tel Brandão, o Museu Pierre Chalita, o Instituto Histórico e Geográfico, a Academia Alagoana de Letras e o Tribunal de Justiça. Mas a modernidade veio e muitos dos sobrados deram lugar a lojas e prédios comerciais. O mais antigo deles é o Edifício Breda, construído nos anos 1960. O comércio de Maceió se concentra no bairro e dá para achar de tudo um pouco. No local ainda tem camelódromo, quartel da polícia, maternidade e muitos órgãos públicos. A população é de pouco mais de 2.000 pessoas, mas todos os dias o bairro recebe bem mais gente. O movimento é grande por aqui. As praças que também ajudam a contar a história da cidade. A Dom Pedro II lembra que Maceió já recebeu a visita do imperador e a Deodoro, que aqui também é a terra do proclamador da República. Ainda tem a Praça Sinimbu, a Monte Pio dos Artistas e a dos Martírios, que ganhou o nome por causa da igreja de Nossa Senhora dos Martírios. Aliás, as igrejas mostram que a fé do maceioense é forte. No centro tem a Catedral Metropolitana, abençoada por Nossa Senhora dos Prazeres, e as igrejas de São Benedito, do Rosário e muitas outras. Maceió é a única capital do Brasil onde o centro tem praia. É a da Avenida, que já foi point nos fins de semana, mas ainda preserva o charme com seus casarões, edifícios residenciais como o São Carlos, o mais antigo da cidade, e o Clube Fênix. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Arena Magazine. São 3 andares, na loja mais completa de Maceió. No térreo, tudo para montar e equipar seu próprio negócio. E mais, 2 pisos com incrível variedade para casa e cozinha. Tacho para fritura, R$ 169,00 à vista. Carrinho completo 3 em 1, R$ 1.770,00 à vista. Ou 10 de R$ 177. Liquidificador, era R$ 117, agora baixou. São R$ 95,80 à vista. Venha correndo aproveitar. Arena Magazine, Rua da Alegria, no centro de Maceió. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Olá, e a gente está de volta já com o nosso programa Bem Assim. A gente já volta, olha, enchendo a boca d'água, porque chegou a hora do nosso quadro Culinária. Pois é, a gente já está aqui posicionadíssimo com o Fernando Schiavo. Tudo bom, linda? Tudo bom, prazer estar aqui. Hoje não é sexta, mas é quinta-feira. Pois é. Véspera de feriado. Véspera de feriado. E aí a gente fala de Páscoa, fala de Semana Santa
enche a boca d'água, porque tem muita coisa gostosa para se comer. Muita coisa boa. E Páscoa eu não poderia deixar de trazer uma sobremesa, porque afinal de contas a casa sempre está cheia de gente, a família reunida para comemorar não só a Sexta-feira Santa, uma data tão simbólica, como o domingo de Páscoa, que é uma data festiva, a criançada reunida esperando o chocolate, né? Pois é. Mas a receita de hoje não é com chocolate. Não tem chocolate, Não gente, tem chocolate. Mas tá de encher os olhos também aqui, viu? Sabe o que eu me inspirei para essa receita? Eu tenho passado por Maceió, principalmente assim, quando eu vou ou para a Praia do Francês ou quando eu vou para o norte, a quantidade de manga que tem nessa época. Exatamente. Então a gente não pode deixar de aproveitar essas coisas maravilhosas que a natureza dá pra gente. Então a receita de hoje é mousse de manga. Lembrando, Polani, que vai ter duas versões aqui. Pra gente manter o foco, aquele que a gente tem seguido aqui no Bem Assim, essa receita é a tradicional, aquela mais gordinha, pra quem não tá muito preocupado em cuidar da balança. Olha, pra mim foi de fruta, já é light. Ótimo, ótimo. Não interessa, levou fruta, já foi light. Também eu vou ensinar vocês a fazer essa mesma receita numa versão super leve e que vocês não vão acreditar. Uma porção, ela só vai ter 68 calorias. Barbadinha, né? Pois dá pra comer sem culpa. Então vamos lá para os Essa ingredientes. receita, ela é muito difícil, gente. É o seguinte, vocês vão precisar de uma manga inteira, fruta, ou 2 embalagens, sachêzinho aquele de polpa de fruta. Fácil. Então, assim, quem não tem tempo... Eu colhi esses dias, eu achei uma árvore de manga e fui pegar e fiquei com um monte em casa. Então, fiz suco, fiz sobremesa, fiz um monte de coisa. Então, é simples. Você pega ou a fruta ou 2 embalagens de polpa de fruta, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e meio sachê de gelatina em pó sem sabor. Coloca tudo no liquidificador, mexe, geladeira, 6 horinhas, tá pronto. Tá pronto. Aí decora como quiser, pica uma manguinha, eu coloquei umas raspinhas de limão, aí vai de acordo com a sua criatividade. Fernanda, olha, a gente está aí com a versão tradicional. Versão tradicional, essa de cima que vocês estão vendo. Só recapitulando, 2 embalagens de polpa de manga, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, meio pacote de gelatina em pó sem sabor. Precisa dissolver a gelatina, Fernanda? Precisa. A gelatina tem um segredinho. Você vai pegar, ó, deixa eu assim pegar aqui a nossa mousse, ó. Ela fica cremosa. A gelatina em pó sem sabor, ela vem um sachêzinho, você coloca metade num recipientezinho de vidro, um pouquinho de água, dilui ela, água fria, tem que ser quente? fria, Não, fria, coloca no micro-ondas 20 segundos. É o suficiente para já despejar direto no liquidificador e mexer tudo junto. Então esse é o segredo. E a versão light que eu falei para vocês, que estava inclusive na receita ali, você vai fazer o seguinte: pegar ou uma manga inteira, ou você vai pegar as 2 sachês de polpa de manga, 2 embalagens de iogurte natural, 3 claras em neve, que você vai bater, meio pacote de gelatina. E aí, se você quiser ela um pouquinho mais doce, porque tem algumas pessoas que têm essa necessidade de ter aquele docinho a mais, pode usar o aspartame em pó, ou pode usar aquele açúcar fit, que a gente encontra fácil nos supermercados, que ele tem um valor de caloria reduzido. Então, coloca um pouquinho de açúcar e tá resolvido. Essa receita light, se ela for feita com o aspartame, principalmente com adoçante em pó, que é feito para culinária, ela vai ficar em torno de 68 calorias por porção, por pratinho. Então dá para comer sem culpa e se deliciar nessa E essa fase. versão engordite, ela fica com quantas calorias? Esse eu não me informei porque eu prefiro nem saber. São coisas que a gente não prefere não saber quando a coisinha é mais gordinha, né? Então essa é a minha dica para Páscoa. É uma coisa bem bacana. Quem tem manga no quintal de casa, esquece o sachê de polpa, usa manga mesmo, usa, se ela for pequenininha, usa 2. Se ela for uma manga grande, né, usa uma só e se divirta. E como eu comentei contigo antes, ela tem uma possibilidade, essa mousse. Você pode substituir o creme de leite por leite de coco. E aí já faz um outro doce. Era isso que eu ia te perguntar. A gente dá para harmonizar essa sobremesa com os pratos da Páscoa naturalmente? Dá, então. Com certeza. Esse prato aqui você pode estar fazendo na própria Sexta-feira Santa, acompanhando, né, depois daquele almoço maravilhoso, com peixe, com vinho. Apesar de ser uma sobremesa que ela carrega o leite, né, presente no leite condensado e no creme de leite, a manga, a fruta, ela traz aquela coisa mais adstringente, então ela combina, ela dá uma lavada no paladar. Ou no próprio domingo de Páscoa, que eu não sei o que vocês vão fazer em casa, mas provavelmente, como boa gaúcha, sempre rola uma carne no domingo de Páscoa, também acompanha perfeitamente. E se quiser colocar um pouquinho no freezer para dar aquela geladinha gostosa, vale também. E se quiser pegar o ovo de Páscoa do domingo, derreter e jogar por cima dessa mousse, meu amor,
Aí gente, sem comentários, aí eu vou me retirar do programa agora. É outro nível você passar aqui todas as possibilidades de combinação, de harmonização para o domingo de Páscoa, para esse feriadão de Páscoa. Então, fica bem com peixe no coco, não vai? Dá tranquilo, pode falar. Pode substituir o creme de leite por leite de coco, fica diferente, manga com coco combina muito. Inclusive, grandes receitas na gastronomia tem esse casamento aí, inclusive em pratos salgados. Uma hora eu vou fazer uma dessas aí, aproveitando essa batida da manga aí, eu vou fazer Vou cobrar, negócio salgadinho. A estação das mangas, então, e traz aqui pra gente. Pode deixar. Isso é uma das coisas que eu mais amo, tá, no Nordeste, a riqueza que se tem aqui em termos de fruta e possibilidade de combinações, né? Pois é, o sabor das frutas aqui é muito gostoso. E toda essa alquimia da cozinha a gente vai criando. Eu, quando cheguei aqui, conhecia pouca coisa. Hoje a gente vai experimentando, vai juntando, junta aqui, junta ali, no final das contas dá uma coisa bem gostosa e bem diferente do que a maioria das pessoas está acostumada a comer. Pois é, Fernanda, olha, tá dando água na boca, gente. Eu vou ter que ir para um rápido intervalo, porque a gente vai saborizar um pouquinho. Esse aqui é de vocês, é presente de Páscoa. Gente, bom feriado para vocês, uma boa Páscoa. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Mas tem o Instagram, né? O Instagram é Fernanda Esquiavo. Daqui a pouquinho vai estar a receita, vai estar passadinha. Já tirei fotos hoje de manhã antes de vir para cá. Vai estar lá, acompanha, tem um monte de receitinha light, um monte de dica bem bacana. Ok, então, gente, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, porque a gente ainda vai falar sobre a agenda cultural para eu ia dizer esse final de semana, mas não para o final de semana. A agenda cultural para esse feriadão. Hoje é quinta, ainda tem programação para sexta, sábado e domingo. Eu volto já. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Até a década de 1940, o Jacintinho era apenas um imenso sítio. O nome vem do rico proprietário Jacinto Ataíde, fundador do bairro. Na década de 1950, surgiram os primeiros moradores, vindos do interior, atraídos pelas oportunidades de trabalho na capital. O tempo passou, o bairro cresceu e foi se dividindo. E no espaço de quase 2 quilômetros quadrados e 235 logradouros ficam o Jacintinho, o Jacintão, a Aldeia do Índio, as Piabas, o Alto do Boi, além de muitas grotas. O bairro é um dos mais populosos de Maceió, com mais de 86 mil habitantes. O comércio é muito movimentado e variado. Os estabelecimentos do bairro abrem as portas até aos domingos e feriados. Aqui não faltam supermercados, lojas de roupas e sapatos, farmácias e uma feira livre que toma conta de várias ruas. O Jacintinho também é sede de emissoras de TV e de rádio.
A fé católica está muito presente no bairro. A Capela de Santo Antônio, que hoje é a Paróquia Imaculada Conceição, foi construída com a ajuda dos moradores e ainda tem as paróquias de Nossa Senhora das Dores e de Santa Isabel. É no Jacintinho que fica o Farol de Maceió, com visibilidade de 85 quilômetros, que vai de Jacarecica até a Barra de São Miguel. E quem vai até o topo tem uma bela vista da cidade. Arena Magazine. São 3 andares, na loja mais completa de Maceió. No térreo, tudo para montar e equipar seu próprio negócio. E mais, 2 pisos com incrível variedade para casa e cozinha. Taxa para fritura, R$ 169,00 à vista. Carrinho completo 3 em 1, R$ 1.770,00 à vista. Ou 10 de R$ 177. Liquidificador, era R$ 117, agora baixou. São R$ 95,80 à vista. Venha correndo aproveitar. Arena Magazine, Rua da Alegria, no centro de Maceió. Olá, gente! A gente está de volta, então, com o programa Bem Assim para você que está querendo se programar para esse feriadão, estava aguardando esse momento para saber o que é que vai rolar aqui em Maceió. Chegou, então, a hora da nossa agenda cultural. E a gente inicia, então, olha, a partir de sexta-feira, porque tem programação boa até domingo para você que está aguardando. Olha, amanhã no Ibiza Clube acontece a festa Sexta-feira Nada Santa, que promete agitar a noite maceioense com muito pop, trap, turkey e funk. Os DJs Felipe S., Andrew, Alexis Danger, Dinho e Neto comandam a pista a partir das 23 horas. Os ingressos estão à venda no portal Simple e estarão disponíveis também na bilheteria do evento. Então, para você que está aguardando a Sexta-feira Nada Santa, bem sugestivo esse nome, né? É só chegar lá. Olha, a Santa Semana Café, sexta e sábado, também acontece na sexta e no sábado no Café de la Musique, que movimenta a cidade com a Santa Semana, que traz o axé da Banda Eva, o funk de Denis e DJ, olha só a festa que tá aí, de Denis DJ, e a eletrônica dos Cat, que estão aí abalando aí a festa, viu? Olha, a festa começa a partir das 17 horas nos 2 dias e traz a proposta de unir ritmos num fim de tarde badalado. Os ingressos também estão disponíveis no site www.evertbright, é isso mesmo, .com.br. Mais informações, anota aí o telefone 993069306. Facinho, então. Olha, vamos ouvir um pouquinho o vídeo que a gente tem aí para você só sentir o que é que vai acontecer no Café de la Musique. Nós dois na Arca de Noé. Olha bem, meu amor, é o final da Odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Vou morrer, minha pequena Eva. O nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. Viu só? Já me animei, gente. Agora também tem a opção para quem gosta de teatro. Para quem gosta de música e dança, a dica então é curtir o espetáculo Corpo, Voz, Desnuda Boca, de Israel Souza e Pedro Canudo. A apresentação acontece no sábado às 20 horas no Teatro Deodoro. Os ingressos custam R$ 30,00 inteira, R$ 15,00 a meia entrada, então, e estão disponíveis na bilheteria do teatro e em lojas do centro e dos principais shoppings aqui de Maceió. A gente vê aí, inclusive nós recebemos ontem aqui Israel Souza no nosso estúdio, dando uma demonstração desse espetáculo maravilhoso que acontece nesse sábado a partir das 20 horas. Então fica aí também essa dica para quem curte teatro, música, uma coisa mais ligada a MPB e arte, tá aí esse espetáculo muito bom. Agora olha só, Rap Maceió, Rap MCZ, Freud e Mas Matuê. Também no sábado acontece no Rex Jazz Bar, o festival Rap MCZ, que tem participação de Freud, rapper de Brasília, e Matuê, diretamente de Fortaleza. O evento tem início às 22 horas e os ingressos também são disponíveis pela internet no valor de R$ 60,00.
Fica aí mais uma dica para quem quer uma coisa mais diferenciada, né? Agora, gente, vamos a cinema. Quer ficar numa coisa mais light em casa, uma coisinha mais reservada? Tem também essa opção aqui, olha, principalmente para a garotada. Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro de casa do Mr. Grigor, com quem ele trava uma dura batalha pelo carinho e amante de animais. A gente vê aí, tem um pedacinho do trailer pra gente ver. Breve. Entra aí! A horta é nossa! Pode se servir de tudo. Peraí, você tentou me comer, foi? Mostra os dentes. Faz assim, tipo... Foi você! Eu sabia! Como é que você tá? Bom te ver de novo. Conheço o coelho. Por trás da lenda. Agora virou festa. Não consigo imaginar nada que possa atrapalhar nossa diversão. O McGregor tá chegando. Todo mundo se esconde. Isso é só o começo. Pedro Coelho. Félix, pisca! Pisca! Esse farol. Breve nos cinemas. Também pra gente, eu gosto de cinema assim, gosto de filme assim também. Tem também uma outra opção muito bacana, é o jogador número 1. No futuro distópico, Wade Watts prefere a realidade virtual do jogo Oasis, ao mundo real. Quando o criador do jogo, o excêntrico James Halliday, morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, Watts terá que abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir. E a gente vai acompanhar aí também o clipe, o trailer desse filme. A não ser o Oasis. Um universo inteiro virtual. As pessoas entram no Oasis por tudo que elas podem fazer. Elas ficam por tudo que elas podem ser. Você sente isso? Sim. É o único lugar onde eu me sinto alguém. O Oasis foi criação do James Halliday. Oi, se está assistindo isto, é porque morri. Eu criei um objeto oculto, um Easter egg. A primeira pessoa que encontrar vai herdar $500 bilhão e o controle total do próprio Oasis. Quem é esse Parsifal? E como é que ele tá ganhando? Encontrei ele. Isso não é só um jogo. É situação de vida e morte de verdade. O Oasis é o recurso econômico mais importante. Então isso é uma guerra para controlar o mundo. Bem-vindo à rebelião, Wade. Como muitos de vocês, eu só vim aqui para fugir. Mas encontrei uma coisa bem maior do que eu mesmo. Estão dispostos a lutar? Ajudem a salvar o Oasis. Uma ótima pedida também. Olha, lembrando que esse jogador número 1 é estreia para hoje, então, nos cinemas. Então, vale a pena também a gente aproveitar. Agora, a gente já está no final do nosso programa. Infelizmente, acabou
Pois é, hoje, quinta-feira, com cara de sexta pra gente, então aqui já sextou. Pra você que tá em casa, um ótimo feriadão. Divirta-se com responsabilidade, aproveita com responsabilidade. E segunda-feira, quem está de volta aqui para comandar a casa, Mara Almeida, de volta ao seu lar. E eu vou me despedindo de você. Até a próxima, então. Um beijo bem grande.